noite a todos. Boa noite a todos os irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus nós nos encontramos aqui hoje para falar mais uma vez sobre o nosso estudo sobre a verdadeira Páscoa, qual é o significado, o verdadeiro significado da Páscoa, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Louvamos a Deus, né, por mais um dia na nossa vida. Glória a Deus. Nós sejamos agradecidos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu, né? Estamos chegando ao fim de mais um dia, né? E agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade de nos encontrarmos aqui hoje, para nós estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos começar, glória a Deus. Vamos falar da palavra de Deus, aleluia. Romanos 11:36, não é? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é por ele, irmãos. Tudo é por ele, não é por nós. Não é para homem, não é para a glória de homem. É tudo para a glória de Deus. Aleluia. Nós vamos aqui fazer a continuação do estudo da semana da Páscoa. Hoje nós vamos ver o dia em que Jesus lava os pés dos discípulos. Eu procurando essa passagem, como eu falei no outro vídeo, cada discípulo vive de uma maneira e conta de uma maneira diferente as passagens dos evangelhos. Mas tem alguns evangelhos que apenas um dos discípulos conta alguma passagem ali, certo? E essa passagem aonde Jesus lava os pés dos discípulos, ela só se encontra no Evangelho de João, ela não tem concordância, certo? Aí nós vamos começar lendo essa passagem hoje. Né? Glória a Deus. Mateus 26, aleluia. Gostaria de ver com os irmãos também uma coisa muito importante que a gente deixou de ver no outro vídeo. Foi quando Jesus foi ungido em Betânia. Né? Nós lemos em Mateus 26, do 6 ao 13. Jesus foi ungido em Betânia com o vaso de alabastro. Ela chegou e derramou aquele bálsamo na cabeça de Jesus Cristo. E os discípulos começaram a reclamar porque aquela mulher estava gastando aquele líquido precioso ali, né, de tanto valor, e não vendia e não dava aos pobres. Mas João ele já destaca de outra maneira, ele já dá mais detalhes a essa passagem. Aí eu gostaria de ver com vocês aqui mais uma vez essa passagem onde Jesus é ungido por Maria em Betânia, não é? Nós vimos da outra vez em Mateus e hoje nós vamos ver aqui em João. Depois nós voltamos para outra parte. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos inspira, para que nós possamos meditar bem na sua palavra. Glória a Deus. Diz assim, João 12, do 1 a seguir. 6 dias antes da Páscoa,
foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Lá eu também disse que seria na casa de Lázaro, né? Que Jesus tinha ressuscitado. Aí no versículo 2 diz assim: E deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, porque tivesse cuidado não porque tivesse cuidado dos pobres, né, com os pobres, mas porque ele era ladrão, diz aqui a palavra. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. É a questão do detalhe de cada evangelho, de como cada discípulo vê o evangelho, né? Aleluia. E aqui destaca cada vez melhor, né? Era a casa de Marta, Maria e de Lázaro, que ele havia ressuscitado. Realmente, os discípulos começaram a reclamar, né? E Judas Iscariotes já, que estava já para trair Jesus Cristo, não é? Foi o que mais deu, mais falou sobre esse detalhe, porque não vende esse perfume por 300, né? Por 300 denários, mas só que a palavra diz aqui que ele não estava interessado, ele não estava se importando em fazer essa doação para os pobres. A palavra diz aqui que ele já era ladrão, não é? Porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, ele tirava o que nela era lançado, né? Então, isso aí cada vez mais vem a justificar a índole de Judas, a cada vez mais o que ele chegou a fazer com Jesus Cristo. Ele quem levava a bolsa, ele quem era como se fosse o tesoureiro, né? Tudo que era colocado ali, ele, como diz a palavra de Deus mesmo, ele já era ladrão, né? E Judas, ele traiu a Jesus Cristo, ele entregou Jesus Cristo também por 30 moedas de prata. O interesse dele era dinheiro. Ele não se importava com pobres, ele não se importou com a vida de Jesus Cristo. Aleluia. Certo que tudo era predito já para acontecer, mas ele foi usado, né? E como a palavra diz que ele era ladrão, quem é ladrão é o diabo, né? Glória a Deus. Em João 10:10 diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, não é? Vamos ver aqui se eu estou falando correto. Muitas vezes é isso mesmo. João 10:10 diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio somente para matar e destruir. O que Judas fazia aqui, né? Ele já roubava e ele já matava as esperanças das pessoas. Ele chegou a levar Jesus à morte, porque ele traiu Jesus Cristo também por dinheiro, por 30 moedas de pratas. Aleluia. E aqui no versículo 8, Jesus fala, tem aquela frase onde Jesus diz, né, que porque os pobres sempre os tende convosco,
mas a mim nem sempre tendes. Jesus enfatiza de novo que ele será morto, não é? E ele não estará mais ali com eles. E os pobres sempre estarão no nosso meio, sempre haverá pobres no nosso meio, não é? Mas Jesus Cristo não, ele veio na primeira vez como Cordeiro Santo, fez o sacrifício, não é? Por nossos pecados. E quando ele vier da segunda vez, ele virá com poder e grande glória como rei, não é? O filho amado de Deus. Aleluia. Ele virá com poder e grande glória. Aleluia, não é? Só para nós enfatizarmos mais aqui esse detalhe aqui que é muito importante, né? Essa versão aqui de João. Aleluia. Agora nós vamos voltar à nossa leitura. Vamos ver essa passagem onde Jesus lavava os pés dos discípulos. João 13. Aleluia. João 13, a partir do verso 1 a seguir, aleluia. Diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. Aí eu só encontrei esta passagem em João. Não tem concordância, não está nos outros evangelhos. Né? Aí diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo o confiará em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que disse: E nem todos estáis limpos. Jesus aqui ele já sabia que Judas o trairia, quem seria o traidor. E ele vem a dizer que aqueles que estão limpos é porque já aceitaram a palavra do Senhor no coração, o Evangelho de Jesus Cristo, e eles estão limpos. Mas Judas, como não aceitou, como ouviu a voz do maligno e cumpriu o que tinha que ser cumprido, esse não está limpo. Assim nós viemos a dizer que em Apocalipse, aleluia, Apocalipse 22:14 diz assim, 22:14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. O sangue que Jesus verteu na cruz para a expiação dos nossos pecados. Glória a Deus.
E aqui Jesus ele fez um ato, ele fez uma lição, né? Como nós vamos continuar aqui na leitura, diz assim: uma lição de humanidade. Foi o que Jesus Cristo, né, fez a partir deste momento. Aleluia. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o versículo diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Um grande exemplo de humildade, um grande exemplo de sabedoria, de humanidade, né? Jesus era muito humilde, muito simples. E em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui ele já está falando que ele não é maior do que o Pai que o enviou, não é? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem acolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come no meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus aqui está falando de Judas, não é? Que andava com ele, que comia na mesa dele. Estavam juntos, mas ele o traiu. Muitas vezes nós temos que observar quem está andando conosco, quem nós estamos colocando junto com a nossa mesa, quem está andando conosco, não é? E desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais, eu sou. Jesus, né? Sempre enfatizando, como vem a palavra de Deus dizendo que eu sou, né? Deus é o eu sou. E no versículo 20 diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E ainda a palavra de Deus também diz que esse terá o direito de ser chamado Filho de Deus. Quem recebe o Filho Jesus Cristo, recebe o Pai que o enviou. E o grande exemplo aqui de humildade, onde Jesus Cristo pratica esse ato de humildade, é praticando, né, para que onde ele diz que façais vocês também, né? Glória a Deus. Eu sendo o Senhor e o Mestre, eu vos lavei os pés, e vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Isso não quer dizer que a gente vai sair lavando os pés de todo mundo. Isso aqui quer dizer que a gente, aleluia, a gente tem que ser humildes, temos que ser dar exemplo de cordialidade, de amizade, de paciência. Até no vídeo que eu falei, no outro vídeo que eu falei, que a gente precisa ser mais cordial, ser mais compreensivo, mais paciente. Nós estamos vivendo os tempos onde as pessoas não têm paciência, onde as pessoas não dão vez ao outro, não têm amor. A palavra de Deus também diz, não é? Em Mateus 24, que é o princípio das dores, que por conta da iniquidade o amor de muitos esfriaria. E é o que nós estamos vendo demais acontecendo hoje. Jesus Cristo aqui nesse ato, ele
ele se humilhou ali, ele levou aquela bacia, lavou aos pés dos seus discípulos que o acompanhavam, aqueles que ele ensinava, dando esse exemplo, esse grande exemplo, não é? Para nós. E ele diz que façais vocês também, mas não é que eu vá saindo lavando os pés de todo mundo que eu encontro. Onde ele está querendo aqui dizer que nós tenhamos cordialidade, que nós saibamos ter mais, olhar mais para o próximo, não é? Com mais olhar de bondade, com respeito, com observar onde a gente pode ajudar, onde a gente pode fazer algo, não é? Da vez, dar espaço, certo? Que essa questão do amor esfriar, realmente, a gente está vivendo muito, né? A gente está vivendo muito agora nessa fase, nós estamos observando os acontecimentos que estão na Terra e é muito complicado porque são acontecimentos que estão vindo assim, praticamente um atrás do outro e coisas grandes acontecendo, né? Que apavora a gente, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que estar firme, né? Que a gente tem que estar fé. Quem está firme em Jesus Cristo não teme o mal, não é? A palavra de Deus diz. Então a gente só tem que buscar Deus, né? Pra gente ficar firme mesmo, a gente precisa estar firme em oração, para estar fortalecido, né? Em oração, aleluia. Então, irmãos, nós vamos voltar aqui à nossa leitura, né? Hoje nós vamos ler aqui Mateus 26, vamos continuar na leitura de Jesus Cristo, né? Mateus 26, do 47. Mateus 26. Nós paramos aqui. Nós paramos no 26, 46, né? Paramos no 26, 46. E o óculos tá embaçando. E a lavagem dos pés, não é? O dia que Jesus lavou os pés foi na noite exatamente da última ceia, não é? Que seria na quinta-feira, que era a viração do dia de quinta-feira para sexta-feira santa, né? No caso, no dia de hoje, né? Eu estou com o vídeo atrasado um pouco por conta de muita coisa que eu tive fazendo. Mas essa passagem, ela exatamente seria no dia de hoje, durante a última ceia, né? Vamos continuar aqui a leitura, né? Vamos fazer aqui, vamos ver se hoje nós fazemos mais breve, o outro vídeo ficou muito grande, né? E vamos lá, Mateus 26, 47 ao 56. Glória a Deus. Aí diz assim, Jesus é preso. Aqui ele tem concordância. Todos os discípulos participaram daqui. Deixa a concordância, né? 47. Falava ele ainda. E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Judas, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Isto, aproximaram-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que é um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse:
Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saíste com espadas e porretes para prender-me como um salteador ou um ladrão? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. E então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Glória a Deus. Judas aqui já vem, né? Vem falando aqui, não é? Grande turba com porretes, com espadas, e os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E o traidor deu um sinal que aquele que o beijar na face seria este, né? E o prendesse, que seria Jesus Cristo. Naquela época, e ainda tem muitos países muçulmanos que ainda tem o costume dos homens beijar na face, né? Como cumprimento, saudação. O ósculo, chamava-se o ósculo, né? Ósculo santo. E aqui Jesus se anuncia, não é? Dizendo que é ele, não é? Glória a Deus. E se entrega, mas aí aqui diz que um dos que estava com ele, que é Pedro, né? Sacou da espada e cortou a orelha de um dos servos, aleluia. Sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote. A Jesus curou a orelha desse servo. Aleluia, né? Aí nós vamos, quando diz aqui no versículo 56, diz assim: Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. A gente pode voltar aqui em Mateus 26, 35, só para observar aqui aquela passagem onde os discípulos disseram assim, olha, quando Pedro foi avisado, né? Mateus 26, 35, onde Pedro foi avisado que negaria 3 vezes, não é? A Jesus Cristo. Mas no 35, Pedro disse assim, olha, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas aqui a gente voltando à leitura, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 56, já diz o contrário, né? Glória a Deus. Diz assim, então todos os discípulos deixaram-no e fugiram, né? Já deixaram Jesus Cristo e fugiram. Mas, como tem aqui escrito, não é? E tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Aleluia. Aí nós vamos ver aqui Jesus perante o Sinédrio, versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Jesus ia seguindo tudo de longe, né? Observando. Aleluia. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas,
Mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que este depõe contra ti? Só que quando Jesus falava que destruiria o templo de Deus, o santuário de Deus, e reedificaria em 3 dias, não falava de templo de mãos humanas. Ele falava dele mesmo, dele próprio mesmo, que ele seria destruído, mas no 3º dia ele voltaria, não é? Ele ressuscitaria dentre os mortos. Mas as pessoas não tinham a compreensão dessa parte espiritual, né? Aleluia. E Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. E então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. E então uns lhe cuspiam o rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Aleluia. E aqui começam as humilhações de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pedro nega a Jesus, aleluia. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Primeira vez que Pedro já nega Jesus Cristo. Né? E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Aleluia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Aleluia. Jesus tinha avisado a Pedro que antes que o galo cantasse, ele negaria a Jesus Cristo por 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Jesus. Mas na terceira vez, aleluia, terceira vez aqui, aquelas pessoas que ali estavam disseram para Pedro que ele era um deles, não é? Um dos que andava com Jesus Cristo, porque o modo dele falar o denunciava. Quer dizer, quem andava com Jesus Cristo, os cristãos, né, que depois, muito depois, lá em Atos, em Antioquia, são chamados a primeira vez de cristãos, né, a quem seguia Jesus Cristo, porque por causa do modo que se apresentavam, o modo que falavam, como eu já falei, serviam de exemplo, né, o modo de andar com Jesus Cristo, como você anda, como você se porta, se portar como Jesus Cristo se portaria, agir como Jesus Cristo agiria. Não poderemos chegar jamais, né? Mas nós temos, já que nós queremos servir a Deus e servir a Jesus Cristo, nós temos que andar, fazer o máximo possível para chegar a ser reconhecido realmente como cristão. A como nós estamos nos apresentando, como nós estamos agindo, falando,
não é? Ser reconhecido como verdadeiros cristãos. E quantas vezes nós também não negamos a Jesus Cristo, não é? De quantas vezes Jesus Cristo vem batendo na porta, vem clamando e vem chamando, mas como fala no banquete, naquele grande banquete, o convite da grande ceia, que foram muitos os convidados, mas todos davam desculpa para não ir ao grande banquete, e Jesus Cristo continuou da mesma forma, clamando, chamando, para que nós possamos vir a seu encontro, fazer parte da grande mesa, do banquete celestial, fazer parte da morada eterna, aonde Ele foi nos preparar lugar, né? Mas muitas vezes nós negamos a Jesus Cristo. Pedro negou por 3 vezes, mas também porque estava predito. Mas quantas vezes você tem negado a Jesus Cristo? Vai chegar uma hora que a porta da graça será fechada e não haverá mais oportunidade. Quando Jesus voltar com poder e grande glória, Ele levará a sua igreja e não haverá mais tempo. E você precisa fazer essa escolha hoje, em vida, porque depois que vier o dia da morte, depois que este corpo baixar a sepultura, não adianta mais, não tem como, ninguém pode fazer isso por você. Você tem que escolher em vida, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, deixar de negar a Jesus Cristo, deixar de negar a andar nos caminhos de nosso Senhor Jesus, a ser reconhecido como um verdadeiro cristão, assim como Pedro foi reconhecido. Onde esses homens diziam, ele andava com eles, porque o modo dele falar acusa. Como é que os cristãos têm se portado hoje em dia? Será que estão andando parecido com Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Então, no versículo 74 diz assim: E então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente, diz a palavra do Senhor. Aí Pedro caiu em si e se lembrou do que Jesus havia dito e chorou amargamente, com certeza, com muito sofrimento, com muita dor no coração, porque ele realmente amava Jesus Cristo. Não é? Então nós vamos aqui agora para o capítulo 27. Capítulo 27 vem a dizer assim: Jesus é entregue a Pilatos. Viu? Jesus já é entregue a Pilatos. Versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Aleluia. Amanhecendo o dia, já no outro dia, sexta-feira da paixão, já com certeza, todos os principais sacerdotes e anciões do povo fizeram um conselho contra Jesus para o matá-lo, né? E o amarraram e o levaram e entregaram a Pilatos. Já no capítulo 27, versículo 3, nós vamos falar aqui, irmãos, 27, do 27 ao 3, 10, irmãos e irmãs. Aleluia. Nós vamos falar do suicídio de Judas. Está na palavra do Senhor. Aí vem dizer assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata
aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Jesus, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e enforcou-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, aleluia, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. E então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. A palavra de Deus aqui vem dizendo que Judas foi tomado de um grande remorso, voltou, devolveu as moedas de prata para os principais sacerdotes, não é? Dizendo que tinha traído sangue inocente. E aqueles sacerdotes, o que a gente tem a ver com isso, né? Praticamente eles disseram assim. E aí eles não acharam certo devolver o dinheiro para as ofertas, não é? Eles não acharam que seria certo pegar essas moedas de prata e devolver para as ofertas. Então compraram esse campo do oleiro, que seria para cemitério de forasteiros. Aleluia. E no versículo 5, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi e enforcou-se. Judas se viu tão cheio de remorso, tão perdido pelo que ele fez, que foi e tirou a sua própria vida. Aleluia. E no versículo 9 diz que era para o cumprimento, né, das escrituras também, que Jeremias disse que tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Jesus foi avaliado por um preço de 30 moedas de prata. Venderam a vida de Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Aleluia. E falando aqui em relação, lá em Atos 1:18, vamos ver aqui sobre o suicídio de Judas. Atos 1:18. Diz assim: Atos 1:18 diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. A palavra de Deus aqui está dizendo que Judas foi precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Diz que ele se enforcou num precipício, né? Onde tinha um precipício, mas aí ele caiu lá embaixo, e quando ele caindo, ele se partiu no meio e assim. E né? Fazer o que, né? Judas pagou pelo que ele fez, né? Com a sua própria vida, pelo pecado que cometeu, pelo que ele já fazia, era ladrão,
matava, roubava e destruía, e ladrão só serve para isso mesmo, né? Para matar, roubar e destruir. Traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, entregou a vida de um inocente, de sangue inocente. Mas Jesus Cristo, como a palavra mesmo diz, Jesus veio nos dar vida e vida com abundância, né? Através da sua morte no Calvário, que ele venceu aqui a cruz, que nós temos o direito à vida. Essa vida com abundância, nós temos direito à vida eterna. Jesus fez isso por nós, se sacrificou por nós, aleluia. Vamos continuar aqui. Estamos terminando, vamos continuar no capítulo 27. Jesus perante Pilatos. Jesus, a partir do verso 1, vamos lá. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos tinha tido um sonho falando a respeito de Jesus Cristo. Meu Deus. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo, a quem disse Barrabás, e fizessem morrer Jesus. E de novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam-lhe eles: Barrabás. E replicou-lhes Pilatos: Que fareis então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais alto: Que seja crucificado. E vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava cada vez mais o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Glória a Deus. Amo Jesus Cristo. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. E então Pilatos lhe soltou Barrabás. E, após ser açoitado a Jesus Cristo, entregou para ser crucificado. Jesus, entregado a Pilatos, foi interrogado, e Pilatos, o governador, se admirou de Jesus, porque Jesus não respondia uma palavra, e a palavra de Deus diz que, como um cordeiro, né, ele foi entregue, mas ele não dizia nada. E escolheram então a Barrabás, né, que é um ladrão, um salteador, né, já conhecido do povo, um homem que só fazia o mal, que roubava, matava e destruía, tirava dos pobres, né? Mas, mais uma vez, as pessoas,
preferem escolher o lado errado, né? Existem os dois caminhos, o caminho direito e o caminho, aleluia, o caminho estreito e o caminho largo. Existe a porta larga e a porta estreita. Jesus, ele fazia o bem. Quem caminha com Jesus Cristo entra nessa porta direita, entra nessa porta, aleluia, estreita, anda nesse caminho estreito. E quem busca a Barrabás vai para o caminho largo, vai para o mundo. Quem manda soltar a Barrabás e manda prender a Jesus Cristo e a crucificar a Jesus Cristo, prefere o mundo. E a palavra de Deus diz que quem está no mundo, o amor do Pai não está nele. Quem prefere Barrabás, nega a Jesus Cristo. E se nega a Jesus Cristo, nega o Pai que o enviou. A palavra de Deus diz que se negar, quem me negar aqui na terra será, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Aleluia. E preferiram Barrabás, um ladrão, um salteador, um malfeitor, um homem que simplesmente só fazia o mal, ao invés de Jesus Cristo, que apenas fazia o bem, que a sua passagem foi apenas de curas, de milagres, de prodígios, ressuscitou mortos, curava enfermos, não é? E ensinava com muita segurança, com muita sabedoria, e muitos também se admiravam de como Jesus ensinava tão bem, não é? Muitos se admiravam e diziam como o filho do carpinteiro, aquele que veio lá de Nazaré, né? Como ele era tão bem instruído, mas escolheram a Barrabás, o malfeitor, o ladrão, ao invés de Jesus Cristo, né? E Pilatos, ele lavou as mãos. Pilatos viu que não tinha crime nenhum contra Jesus Cristo, tentou por muitas vezes, mas teria que ser cumprido, não é? Teria que ser cumprido. Jesus tinha que morrer naquela cruz, uma cruz de maldição. Quem morria de morte de cruz era maldito nesse tempo, não é? Era uma morte muito cruel. Mas teria que se cumprir para que, aleluia, Jesus viesse a verter seu sangue naquela cruz e nos livrar da morte eterna, do pecado eterno, né? Então, meus irmãos, nós vamos parar aqui hoje, né? Nós vamos parar em Mateus 27, nós fizemos Mateus 26, nós fizemos de Mateus 26, 47 até o 27, capítulo 27 e 26. No próximo vídeo nós veremos, aleluia, a partir do versículo 27, Jesus é entregue aos soldados. 32, Simão leva a cruz do Senhor. No 33 tem a crucificação. No 45 tem a morte de Jesus Cristo. Aí nós temos também o sepultamento de Jesus Cristo, o guarda no sepulcro. E no capítulo 28 nós teremos a ressurreição de Jesus Cristo e o seu aparecimento às mulheres. Aleluia. No capítulo 28 se encerra. Mas nós vamos ficar hoje aqui com essa leitura. Eu espero que Jesus, que Jesus ele continua batendo na sua porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz é abrir a porta. Eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus quer fazer parte da sua vida. Jesus está te chamando para fazer parte do banquete celestial. Ele está te chamando para ir morar na cidade de Santa Nova Jerusalém. Ele está lhe chamando para quando, no dia que
chegar a sua hora, que nós todos vamos baixar a sepultura, todos nós vamos chegar a este dia. Mas nós temos que fazer a escolha em vida, nós não podemos escolher depois e ninguém pode fazer mais nada por nós. Ninguém pode interceder por nós. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2,5 que apenas Jesus é o mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele também é o nosso advogado, o nosso justo advogado. E nós possamos ficar com essa palavra para a nossa meditação. É nesta semana onde se comemora a Páscoa. O meu intuito aqui é trazer à luz das Escrituras o motivo da verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É nós nos arrebatarmos para Jesus, para as coisas de Deus, buscar cada vez mais o entendimento, o discernimento das Escrituras, ler a palavra de Deus, as Escrituras, para que a gente venha a ter conhecimento, para que a gente não venha a viver alienados esses costumes que foram implantados por gerações e gerações e gerações, aonde vem a se dizer, aleluia, o que tem a ver chocolate com o dia de Páscoa, o que tem a ver o dia de ressurreição. Então a gente tem que observar, gente, nós precisamos ler as Escrituras para ter o conhecimento. Jesus mesmo disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não sabem, não conhecem a verdade, não sabem o que é a verdade que está escrito aqui, na palavra de Deus. Busca a palavra de Deus, venha ler as Escrituras para você entender realmente o que é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é isso, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele não morreu, ele não sofreu. Aqui nós estamos apenas lendo as passagens, mas Jesus Cristo, ele viveu todos os sofrimentos. Ele sofreu como um homem. A palavra de Deus, nós já lemos, diz que ele em oração, ele pedia para Deus, se fosse possível, passar este cálice. Mas se não, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, né, meu Pai, que se cumpra em mim a sua vontade. Mas Jesus, nesta oração, ele suava sangue. Tanto era o seu tormento, ele sabia o quanto ele ia sofrer ali como um homem. Aleluia. E deixo essa palavra para a meditação da igreja. Vamos ler Mateus, vamos meditar em Mateus e nos outros evangelhos, porque cada um dos discípulos conta de uma maneira diferente, vê de uma maneira diferente e conta de uma maneira, cada qual de uma maneira específica, né? Aí nós vamos ficar hoje aqui no próximo vídeo, a gente vê até onde dá pra gente fazer. Em nome de Jesus, nós encerraremos no domingo de Páscoa com a grande ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Aleluia, o grande eu sou, não é? Apocalipse 22, aleluia. Apocalipse 22 diz assim, 22:11 diz assim: continue o injusto fazendo a injustiça, e continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue santificando-se. O tempo está próximo, Jesus está perto de voltar, e aqui, aleluia, vem a dizer que o justo pratique a justiça, mais a justiça, que o santo se santifique mais ainda. 22:12 diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão, aleluia, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam, aleluia, ter direito à árvore da vida
e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 15, 22:15 diz assim: que fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai bendito, Deus santo, Deus querido e maravilhoso, diante de Ti nos apresentamos, Senhor, nesta hora, agradecendo a Ti, meu Deus, por mais um dia na nossa vida, Pai. Por mais um dia de livramento, por mais um dia de trabalho, por mais um dia, Senhor, que o Senhor esteve conosco, meu Deus. Porque o Senhor foi conosco, porque o Senhor voltou, porque o Senhor está conosco, meu Pai. E que nós procuramos, Senhor, cada vez mais viver a Tua palavra, meu Senhor da glória. Que nós possamos Te buscar, Senhor, buscar entendimento na Tua palavra e sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo nosso alimento do corpo, pelo alimento do Espírito, Pai. Não nos deixa faltar, meu Deus, a Tua presença na nossa vida, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Glórias Te damos, meu Deus, por tudo. Continua conosco, meu Deus, dai-nos uma boa noite de sono tranquilo e de paz. Fica com aqueles, Senhor, que ainda não chegaram do trabalho, que ainda estão fora de casa, guarda eles e protege eles, em nome de Jesus, meu Deus. Guarda cada um dos meus filhos, a cada um dos meus netos, dos meus enteados, meu Senhor. Acampa teus exércitos de anjos ao nosso derredor, aleluia, dando do nosso lado a nossa casa. Habita, Senhor, nos nossos corações. Vem morar conosco, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, cada vez mais buscar a Ti, a Tua presença na nossa vida, meu Deus. Cuida do meu esposo. Fica com ele agora no horário de trabalho, meu Deus, guarda ele do acidente de trânsito, de todo o mal, Senhor, e traz ele para casa em paz, em nome de Jesus. Toma a frente, meu Deus, dele naquele transporte coletivo. E na volta para casa, meu Deus, guarda ele e protege ele, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua coluna de fogo, iluminando o caminho do Teu Filho, aleluia, para que possa chegar em casa em paz e em segurança, Senhor. Assim como o Senhor guardou aquele povo no Egito, meu Pai. Guarda, Senhor, aqueles que ainda estão para chegar em casa, em nome de Jesus. Nos dê uma boa noite tranquila de sono, meu Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo. Amém, Jesus, graças a Deus. Aleluia. Gostaria aqui de agradecer a todos os inscritos no canal, muito obrigada, a todos que assistem os vídeos, a todos que deixam a palavra do Senhor tocar os seus corações, e que eu possa, eu estou aqui, o nosso trabalho é semear a palavra de Deus, certo? Nós, o Ministério Ide e Pregai, nós somos os trabalhadores do Evangelho, eu e meu esposo, nós fazemos o Ide do Senhor. Jesus mandou o Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nós aqui estamos fazendo o trabalho de semeadura da palavra de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada a cada inscrito do canal, que Deus abençoe a cada um, a todos que visualizam, que deixam seu like, para que possa cada vez mais ser enviado para mais pessoas. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, nas suas necessidades, aonde vocês estiverem precisando. Deus conheça os seus corações, e que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nossos familiares, de minha família, família Silva, família Venâncio, cada um de meus filhos, meus netos, meus enteados. Que Deus guarde, que Deus proteja, que Deus livre de todo mal. Em nome de Jesus. Muito obrigada a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos uma boa noite de sono. E brevemente nós estaremos aqui para fazer a continuação desse estudo, né? Estudo da semana de Páscoa. Uma boa noite a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. Glória a Deus. Boa noite.